Vinde, Espírito Santo, iluminai nossa mente e abri o nosso coração para acolher o santo Evangelho. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de Mateus, Jesus é abordado por alguns fariseus com uma pergunta provocativa, desenhada para criar polêmica. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Em vez de entrar em debates casuísticos sobre exceções ou regras humanas da época, o mestre eleva o olhar de todos para a origem da criação e desvela o sonho sagrado de Deus para o amor humano e a família. Quando questionado, Jesus resgata as palavras do livro do Gênesis. O Criador os fez homem e mulher para que se unissem e se tornassem uma só carne. E proclama uma das frases mais solenes sobre a dignidade do matrimônio. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Para a mentalidade da época, e com frequência para a nossa cultura contemporânea, os relacionamentos eram vistos sob a ótica do descarte e da conveniência. Mas Jesus revela que a união conjugal não é um simples contrato social que se rompe quando surgem os primeiros obstáculos. É uma aliança profunda, abençoada e sustentada pelo próprio Deus. O projeto do Pai para o amor é a fidelidade, a doação mútua e a permanência. Insistindo na provocação, os fariseus perguntam por que Moisés permitira a certidão de divórcio. A resposta de Jesus vai direto à raiz de todos os desgastes afetivos e familiares. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. A dureza de coração, a falta de flexibilidade, o orgulho, a indisposição para perdoar, o egoísmo de querer impor a própria vontade, é o verdadeiro cupim das relações humanas. Um casamento ou uma família não se desfazem do dia para a noite por causa de uma grande tempestade, mas por causa do acúmulo diário de pequenas durezas que vão petrificando o afeto. Quando o coração se fecha, a paciência acaba, o perdão desaparece e a convivência se torna um fardo. Diante da exigência do ensinamento de Jesus, até os próprios discípulos se assustam e dizem: se a situação é assim, não vale a pena casar-se. Jesus compreende a fragilidade humana e lembra que viver um amor fiel, belo e fecundo, seja no matrimônio ou na doação celibatária pelo reino, não é uma conquista do mero esforço humano, mas um dom de Deus. Nenhum casal e nenhuma família conseguem permanecer firmes apenas com as próprias forças. Para vencer a tentação do descarte e da amargura, é preciso recorrer diariamente à fonte da graça.
É no perdão renovado, na oração feita juntos e na decisão diária de amar que o milagre da união se renova. Abra a sua alma diante do Senhor e fale com Ele a partir da sua verdade, sem disfarces. Jesus, meu Senhor e meu Deus, hoje a Tua palavra me convida a olhar para os meus relacionamentos e para a minha família à luz do Teu projeto de amor. Tu conheces as marcas, as incompreensões e as fragilidades que por vezes rondam o meu lar. Perdoa-me pelas vezes em que permiti que a dureza de coração tomasse conta de mim, fazendo-me rígido, impaciente e lento para perdoar. Amansa o meu coração, Senhor. Tira de mim todo o orgulho, o egoísmo e a tentação de desistir das pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Abençoa os casamentos, fortalece as famílias que estão passando por crises e concede a todos nós a graça da fidelidade e da reconciliação. Que a minha casa seja um lugar onde a Tua presença une, cura e renova o amor todos os dias. Amém. A palavra agora permanece em você. Não é preciso gastar energias tentando rever todas as falhas das suas relações de uma só vez, nem ficar tomado pela culpa diante das imperfeições do seu lar. Depois de rezar, o seu coração pode simplesmente se aquietar e ficar exposto diante do Senhor, exatamente do jeito que se encontra neste momento, com as suas limitações afetivas, com os seus desejos de paz e com a intenção sincera de amar melhor. Jesus está diante de você. Ele, que é a fonte do amor puro e paciente, não te olha com condenação, mas com o desejo de amolecer as áreas petrificadas da sua alma. O seu olhar sobre a sua história é de restauração e cura. Permaneça junto dele. Deixe que a presença mansa de Cristo desfaça a amargura, o ressentimento e o cansaço dos conflitos do dia a dia. Diante dele, você não precisa se fechar na defensiva. A sua misericórdia renova o amor e traz o bálsamo da paz para o seu interior. Deixe que essa calmaria encontre espaço no seu interior, sem pressa, sem o esforço de precisar resolver todas as questões de uma só vez agora. Apenas estando diante dele. No silêncio, a palavra desce. No silêncio, o seu coração aprende outro caminho, menos dureza e orgulho, mais paciência e perdão, menos foco nas falhas do outro, mais entrega nas mãos do Criador. Permita que o nome de Jesus permaneça como descanso no centro do seu ser. Não como uma teoria distante, mas como a presença viva que guarda a sua alma e abençoa a sua casa. Que o Senhor Jesus, que abençoa o amor humano e restaura as nossas famílias, derrame sobre a sua vida uma renovação profunda de paz, paciência e sabedoria. Que o Espírito Santo amance o seu coração de toda a rigidez e amargura, concedendo à sua alma a graça da reconciliação e da união. Que o Pai Celeste proteja o seu lar, guardando o seu casamento, os seus filhos e as suas relações de toda a divisão e descarte. Pedimos e profetizamos essa bênção de amor, restauração e paz sobre a sua vida e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua casa hoje e sempre. Amém.